Ah, eu adoro quando um mês me surpreende e eu leio muito mais do que eu imaginei a princípio. Oi gente, eu sou a Aline e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras de setembro. A primeira leitura que eu concluí em setembro foi o Dark Eden, do Patrick Carman. Eu já fiz post por esse livro lá no blog, eu gostei muito dele, com exceção do final, e além da resenha escrita que eu publiquei, eu fiz um outro post inspirado nele que chama Capítulos Finais e Epílogos Desastrosos. Pra quem ainda não assistiu, vou deixar o link desse vídeo também aqui embaixo no box de informações. É uma leitura que eu recomendo e aquele final eu simplesmente ignorei, porque se eu não tivesse ignorado ele teria estragado completamente essa experiência de leitura, mas apesar disso eu gostei muito do enredo dessa história e para saber mais confere o post lá no blog. Aí depois de muito tempo eu voltei a ler James Patterson e peguei o Sexto Alvo. Esse é o 6º volume da série Clube das Mulheres contra o Crime. Eu já li os dois anteriores, que é o 4 de Julho e o Quinto Cavaleiro. Esses livros que eu citei pra vocês foram lançados pela Arqueiro e os anteriores dessa série, se não me engano, foram lançados pela Rocco, mas eu nunca encontrei nem em sebo e nem em site disponível para comprar. Esse livro fala sobre dois casos principais. Um caso é de um atirador em uma balsa que acaba matando algumas pessoas e ferindo outras, e o outro caso desse livro é em relação a sequestro de crianças. Os dois temas, além disso, tem um terceiro caso que não ganha tanto espaço, mas que foi meu favorito, que é uma série de crimes que estão acontecendo em um prédio e envolvem esses moradores. Eu gostei, gente, dos três casos, mas eu acho que não caberia tratar sobre os três em um livro só, porque os três casos são importantes e devem ser debatidos. O do atirador tem a ver com pessoas que prestaram serviços às Forças Armadas e como isso afetou a vida deles depois. O outro caso é um caso de moradia coletiva, ou seja, quem mora em prédio sabe que existem problemas, sabe que não é muito fácil lidar com vizinhos e alguns vizinhos não têm uma receptividade para falar sobre os problemas. E o terceiro caso, que é o mais importante de todos, na minha opinião, é em relação às crianças e é em relação a crimes envolvendo crianças. Mas como é um livro curto, é um livro dinâmico, eu já falei pra vocês que James Patterson é uma leitura para entretenimento. Quem gosta de histórias complexas policiais não vai se identificar muito com o estilo do autor, mas para passatempo eu sempre gostei. Eu dei 3 estrelas pro livro, eu já escrevi sobre ele lá no Estante da Aline também. Não foi uma leitura tão boa quanto eu imaginava, principalmente porque nenhum desses 3 casos tem um espaço devido dentro do enredo, porque o enredo, afinal de contas, é dividido por essas 3 perspectivas. Mas fora isso, eu acho que a vida da Lindsay, que é a investigadora, que tá bem conturbada também, a gente tem um pouco disso no enredo, que eu gostei. E, bom, enfim, assim que eu conseguir ler os próximos volumes já lançados aqui no Brasil, eu volto pra falar um pouquinho, mas eu gosto muito dessa série, assim como a do Alex Cross, que também é do James Patterson, e pra quem gosta desse tipo de livro para entretenimento, vale a pena procurar. A minha terceira leitura do mês foi Os Guardiões de Termília, Aprendizes da Elite. Esse é o volume 1, é do Guilherme Bianchim de Camargo. O Guilherme é um autor aqui da minha cidade. Já tem um tempo que eu tenho esse livro na minha estante, foi o primeiro nacional que eu tirei e eu gostei muito. Tem algumas cenas violentas que eu achei para a idade dos personagens um pouquinho presentes demais no enredo, e não tem nenhuma figura feminina nesse volume, mas já sei que no segundo tem, então eu considero esses 2 pontos os negativos, mas levando em conta o universo que o Guilherme criou, a idade que ele tem e que ele tinha quando escreveu o livro, eu acho que ele foi muito feliz e acho que é um tipo de livro que vai envolver bastante os jovens leitores. É dinâmico, é rápido, tem ali aventura, tem mistério, tem segredo, tem 2 personagens jovens aí precisando buscar o seu espaço, então eu achei interessante e quero pegar o segundo volume para ler esse mês, se eu conseguir encaixar aí como livro da bolsa ou com uma leitura extra. Fica a indicação também. A próxima leitura foi o incrível, maravilhoso e fantástico Colecionador de John Fowles. Eu amei esse livro, eu já fiz um vídeo e um post pra ele. Tem texto e vídeo sobre esse livro no Estante da Aline, vou deixar o link aqui embaixo.
onde vocês encontram esses dois formatos. E é uma leitura que fala sobre um homem que fica bastante obcecado por uma jovem e quando ele ganha numa loteria esportiva, ele resolve sequestrá-la, tá? Esse livro é um livro de época no sentido de que ele se passa nos anos 60, 50 e 60. Então, muitas coisas aqui são mais fáceis do que seriam hoje em dia, embora sequestro é uma coisa que ainda acontece em 2016, né? Mas o forte desse livro não é o cativeiro, é como esses dois personagens, a Miranda, que é sequestrada, e o sequestrador se relacionam e como um influencia o outro. E também tem questões sociais, tem questões culturais envolvidas nessa trama, diferença de classe, enfim, é um livro muito mais rico do que seria apenas uma história de sequestro e cativeiro. Eu gostei muito, recomendo demais, demais, demais essa leitura e para quem quiser só conferir o post aí embaixo. O próximo livro que eu li foi também o nacional que eu recebi na caixa postal e é o Espelhos Partidos, da Sônia Salem Forjaz. Eu não gostei desse livro, fala sobre um relacionamento entre uma adolescente de 15 anos e um cara de 30 e tem tanta coisa errada que aconteceu aqui e eu imagino que aconteça na vida real, que eu sinceramente não quis chegar ao final desse livro, mas eu li até o final. Algumas reviravoltas acontecem, algumas coisas que eu já desconfiava realmente se concretizam. Eu não gostei da personagem desse livro, eu não gostei do personagem masculino desse livro, eu não gostei da ideia toda dessa história, embora seja um tema bem importante e que precisa ser discutido, mas no geral não foi uma experiência positiva. A penúltima leitura do mês foi outro livro muito bacana, é O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro eu coloquei lá na minha meta dos 12 livros para 2016, então mais um item riscado. E, gente, eu adorei muito esse livro, com exceção do final. O final do livro, pra mim, meio que me fez pensar o seguinte: cara, faz todo sentido eles terem criado esse admirável mundo novo. E sim, isso é assustador. Eu ainda não fiz vídeo pra esse livro, eu acho que eu vou fazer texto pra ele, justamente porque eu não sei muito bem, gente, se não vai gerar uma polêmica desnecessária. Falar desse final que realmente me incomodou. Esse final tem a ver com crenças religiosas, o que é um assunto bem delicado. Eu, como vocês sabem ou não, sou do grupo agnóstico e tô quase assim me identificando mais como do grupo ateu, mas ainda me considero do grupo agnóstico, então o final desse livro pra mim foi muito perturbador, no sentido de que ele meio que confirmou pra mim a ideia do admirável mundo novo, entende? Acho que não. Enfim, eu vou fazer um vídeo só pra ele no futuro aí no canal. Fica de olho, te inscreve se tu quiser acompanhar. Mas é uma leitura muito boa, mas que realmente o final me deixou muito decepcionada. Muito. E a última leitura do mês foi A Profecia de Sansara, da Letícia Vilela. Esse foi o terceiro livro nacional da estante que eu tirei no mês. Eu fiquei muito contente por ter conseguido avançar nessa minha meta de ler os livros que eu recebi dos autores. Eu gostei pra caramba dessa história, principalmente porque é uma mitologia diferente, envolve ali mitologias da Índia, né, influências culturais da Índia, do Afeganistão, de uma região do planeta que a gente costuma não ter tanta literatura sobre, além de ser uma história de fantasia, que é um gênero que eu adoro, com dois personagens jovens com conflitos bem difíceis de enfrentar, com situações bem graves aí pra encarar. Foi uma leitura que eu adorei, foi a última do mês e a edição também é linda. Eu já fiz posts sobre a Profecia de Sansara lá no blog, então se tu quiser saber mais sobre o livro é só dar uma conferida por lá. O link também vai ficar aqui embaixo no box de informações. Então, gente, foi tudo isso que eu li no mês de setembro. Eu considero tudo isso porque eu trabalhei bastante durante 2 semanas e não li muito nesse período, mas acabou que nos outros dias que eu estava um pouquinho mais tranquila, por casa eu acabei lendo bastante, então o saldo do mês foi bem positivo. Então é isso, gente, me conta aqui embaixo os livros que tu leu, se tu teve algum favorito. Eu acho que os meus 2 favoritos são o Colecionador, que é um favorito mesmo, e o Admirável Mundo Novo, que é um favorito com ressalvas, já que eu não gostei do final, mas conversaremos mais sobre isso no futuro. E também me conta se tu considera aí tuas leituras do mês positivas, negativas, se tu leu mais livros que tu gostou, mais livros que tu não gostou, enfim, faz um resumão aí do teu setembro aqui embaixo nos comentários pra eu saber como é que foi o teu mês e as tuas leituras, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!